Então, irmãos, o próprio sonho diz que é o decreto dominical mundial. Se o sonho veio em formato de mapas, cada sonho representava um mapa de um país, e eu juntei todos e ficou aquele mapa mundial perfeito, então representa que ele estava revelando a lei dominical mundial, não dos Estados Unidos. Sauda você com a paz de Cristo, que a mesma habite em nossos corações, não sou hoje maternamente, amém? Bom, irmãos, esse áudio, eu quero falar nesse áudio de 2 sonhos que tive. Eu postei 2 sonhos aqui no canal Profecias Finais, que Deus me revelava que o decreto dominical realmente iria sair no mês de maio. Eu vou colocar um trechinho do sonho para os irmãos relembrar. E eu quero relatar mais um sonho que tive no dia 8 de setembro. Eu sonhei em que uma voz me dizia para mim juntar todos os sonhos que eu já tinha tido na minha vida espiritual, juntar uns sobre os outros. E eu começava a juntar os sonhos. Era ali como se fosse um mapa. E eu juntava o sonho com o outro sonho. E ali ia como encaixando um no outro. E aí a voz me dizia: compare todos os teus sonhos com esse sonho que tu sonhou agora por último. E verás que o decreto dominical sairá em maio. Bom, esse foi o primeiro sonho. Agora eu vou colocar um trechinho do outro sonho. Eu sonhei à noite que chegava uma criança com um bilhete e me entregava. E ali naquele bilhete estava a data que o decreto dominical ia sair. Só que o bilhete ele estava muito apagado, aquelas letras apagadas, fracas, né? E ainda por cima, como se fosse de uma criança analfabeta, que não sabia escrever ainda. Então, eu tive dificuldade para ver a data do bilhete, porque a letra estava ruim. Mas eu consegui ler, 20 de maio. Então, irmãos, eu tive esses 2 sonhos, que verdadeiramente o decreto dominical iria sair em maio. Mas quando foi agora, Deus revelou que o decreto dominical ia sair em março de 2020. Então, eu achei que esses 2 sonhos que eu tinha tido, revelando que iria sair em maio, não era de Deus, era da mente. Mas, porém, o Senhor me repreendeu em um outro sonho. Deus não gostou de eu ter achado que esses 2 sonhos que revelou que a lei dominical iria sair em maio fosse coisa da mente. Porque Deus não iria permitir que eu tivesse um sonho da mente para pôr dúvidas nas revelações que Deus está me dando. Ou seja, se esses 2 sonhos que o decreto dominical iria sair em maio fosse coisa da mente, quem garantia que os outros eram de Deus? Então Deus não ia permitir uma coisa dessa. Deus fica triste quando Ele me dá um sonho e eu não consigo entender e penso que é coisa da mente. Então eu fui meditar nos sonhos que Deus tinha me dado, que realmente a lei dominical sairá em maio de 2020, e vi que o sonho é verdadeiro. Apenas eu não tinha compreendido.
E eu vou explicar para os irmãos por que eu entendi dessa forma. O próprio sonho explica o motivo. O primeiro sonho foi dessa maneira. Eu sonhei que uma voz me dizia: junta os teus sonhos uns sobre os outros e verás que a lei dominical sairá em maio. Então eu pegava os meus sonhos, só que meus sonhos estavam no formato de mapas. Cada um sonho era um mapa. Me lembro bem do mapa do Brasil e outros países. Então eu pegava cada sonho e ligava uns sobre os outros e formava um mapa mundial, todos os países juntos, né? Então eu via que realmente a lei dominical ia sair em maio, porque quando eu terminava de juntar os sonhos sobre os outros, ficava aquele formato direitinho, como se fosse do mapa mundial. Então esse próprio sonho relatou o significado dele. Quando Deus falou que o decreto dominical ia sair em maio, o sonho é correto. Apenas eu não entendi. Representa o decreto dominical mundial. Só no fato de cada sonho representar um mapa de um país, e ali eu juntei um mapa sobre o outro e ficou como se fosse um mapa mundial, então ali representa que esse decreto que vai sair em maio é o decreto dominical mundial. E o outro sonho que fala que o decreto dominical vai ser no dia 20 de maio, também é verídico, mas é o decreto dominical mundial, não nos Estados Unidos. O sonho que significa que o decreto dominical vai sair em março é o sonho das alianças. O sonho que eu joguei a minha aliança para cima, e nessa aliança tinha dois números, o número 9 e o 3. E quando eu joguei apareceu o número 7. Então veio uma flecha, quebrou o 7, que representa o sétimo dia, e ficou apenas o número 3. O número 9 também sumiu. Então esse representa que vai ser em março. O número 3, no início eu pensei que era o mês de maio, por acreditar que era o mês bíblico, né? Mas o Senhor me revelou que ele não tinha falado do mês bíblico, mas sim do mês papal. Então ele revelou que o decreto dominical sairá em março nos Estados Unidos. E depois, em outro sonho, ele revelou que a lei dominical sairá no dia 2 de março nos Estados Unidos. E o decreto que vai sair no dia 20 de maio é o decreto dominical mundial. Então eu quero falar para os irmãos que os sonhos todos estão corretos. Todos foram inspirados por Deus, apenas eu não compreendi. E Deus não se agrada de quando eu não compreendo o sonho e eu toco no sonho, eu descreio. Eu tenho que estudar o sonho para que eu possa compreender e depois divulgar aos meus irmãos. Então eu quero falar para os irmãos que o sonho que eu sonhei, que a lei dominical sairá verdadeiramente em maio, está correto. A lei dominical vai sair em maio, mas é a lei do decreto dominical mundial. E em março é o decreto dominical nos Estados Unidos. Então era isso que eu queria falar para os irmãos. Pedir perdão a Deus, porque no sonho da toalha, a toalha ficou triste, ficou emboladinha. Ou seja, um sinal que o Espírito Santo se entristece quando eu descreio do sonho que Deus está me revelando as coisas. Se eu não entendo no início, eu tenho que fazer como Deus me revelou. Lava os teus sonhos, estende e só depois divulga ao povo. Ou seja, eu tenho que primeiro, se teve algum sonho que eu não entendi, eu tenho que primeiro buscar a Deus em oração para que eu possa entender e divulgar meus irmãos. Como agora Deus me revelou o significado. O sonho é verdadeiro. O próprio sonho diz que é o decreto dominical mundial. Se o sonho veio em formato de mapas, cada sonho representava um mapa de um país, e eu juntei todos e ficou aquele mapa mundial perfeito,
Então representa que ele estava revelando a lei dominical mundial, não nos Estados Unidos. Então, isso era o que eu queria compartilhar para os irmãos, para que os irmãos compreendessem também. Então eu quero falar para os irmãos que os sonhos são verídicos, são de Deus. Só que a interpretação era que estava errada, né? Mas tudo que Deus faz é para o nosso próprio bem. É para provar a nossa fé. E para que quando a gente descubra, a fé da gente fica mais firme ainda nos sonhos. Então que Deus possa nos abençoar, nós somos maternamente. Amém. Então, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, quando Deusilene Souza teve os 2 sonhos, revelando claramente que o decreto dominical vai sair em maio de 2020, nós pensava que estava falando do decreto dominical nos Estados Unidos da América do Norte, mas estava revelando o decreto dominical mundial. Um desses 2 sonhos falou claramente que vai sair no dia 20 de maio de 2020. Então nós pensava que era o decreto dominical nos Estados Unidos, mas Deus estava revelando a saída do decreto dominical mundial, pois num desses sonhos, como ela já falou, estava na forma do mapa mundi, mostrando que era o decreto dominical mundial. Foi então que quando Deus revelou para ela, em janeiro de 2020, que o decreto dominical vai sair no dia 2 de março de 2020, então ela imaginou que os 2 sonhos tão claramente revelados por Deus seria coisa da mente. Porque Deus agora está revelando que vai sair no dia 2 de março de 2020. Mas Deus está revelando que vai ser no dia 2 de março de 2020, é o decreto dominical nos Estados Unidos da América do Norte. Pois só agora ela compreendeu claramente o erro, pediu perdão para Deus por ter imaginado que os 2 sonhos que revelou claramente que o decreto dominical sairia em maio de 2020, seria coisa da mente. Ela pediu perdão a Deus e era ver o erro que ela cometeu por ter dado descrédito ao próprio sonho que Deus revelou para ela. Então, amados, fica bem claro, todos os sonhos da Deusilene Souza são verídicos, são sonhos de Deus, porém, nós somos humanos, nós pensamos uma coisa e na hora é outra, só isso que aconteceu, mas todos são verdadeiros, todos são de Deus. Tanto o decreto dominical vai sair em 20 de maio, como vai sair também no dia 2 de março. Porém, o decreto dominical do dia 2 de março é o decreto dominical nos Estados Unidos da América do Norte. E o decreto dominical no dia 20 de maio é o decreto dominical mundial. Então, que fica bem esclarecido esse assunto e vamos se animar. A batalha está no fim. Todos aqueles que se prepararem vai vencer esta grande prova, a prova do Armagedon, as leis dos homens contra a lei de Deus, o domingo contra o sábado, mas Deus vai dar força para cada um de nós. Todos os sinceros vencerá a ira do dragão e de suas hortes, e seremos mais do que vencedores, como está na Bíblia. O Cordeiro vai vencer a besta com o seu exército, também vencerão aqueles que estão junto com o Cordeiro. Louvado seja nosso grande Deus eterno. Que Deus abençoe a todos, não só hoje, mas para sempre. Amém.